sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre eu morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Deus, obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigada porque o Senhor trouxe cada um aqui, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, Senhor, porque assim a Tua palavra nos diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos nisso, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ouvir a Tua voz aqui neste lugar, Senhor. E que o nosso louvor chegue ao Senhor como aroma suave, Senhor. Não porque a gente seja perfeito, mas porque a gente depende totalmente da Tua graça, Senhor. Do Jesus Cristo que entregou a Sua vida por nós e nos deu o lugar de filhos, Senhor. Obrigada, Senhor. Glorificado seja o Teu nome por isso, Senhor. Que a gente possa, através da música, através das nossas orações, Senhor, abrir o nosso coração para o Senhor e dizer o quanto nós te amamos, Senhor, enquanto nós precisamos do Senhor. Glorificado seja o Teu nome. O único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder está aqui. Aleluia. Glorificado seja. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, é te
Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai com teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Vamos lá? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que
Aleluia, Jesus. É pelo que o Senhor é que a gente te adora, Senhor. Por todos os teus atributos, Senhor, a tua bondade, a tua justiça, a tua santidade, Senhor, a tua verdade, Jesus, que a gente possa te conhecer por inteiro, Senhor, pelo menos em parte, né? Mas que a gente siga buscando nesse conhecimento, Jesus. Nos capacita para te conhecer mais e mais a cada dia, Senhor, até o dia em que nos encontraremos face a face contigo, Senhor, e esse será o melhor dia de toda a nossa eternidade, Senhor. Glorificado seja o teu nome. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
és o nosso Deus, Senhor. Aleluia. Chamar as crianças. Os juniores hoje vão ficar aqui, né? Vão participar do culto. Vamos orar? Deus, obrigada por cada criança que está aqui essa noite, Senhor. Tenho certeza que o Senhor tem um propósito para cada uma delas. O Senhor as conhece pelo nome. O Senhor sabe qual é a história de cada uma. Ó Deus, fala a esses corações, Senhor. Que lá na classinha, através dos professores e toda a equipe, eles possam entender a Tua mensagem, entender as histórias da Bíblia, Senhor. E que eles possam Te conhecer, Senhor, na hora certa. E saber quem Tu és, Senhor. E ter um relacionamento contigo, Senhor. Transforma essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Capacita também as equipes, as professoras, os professores. Que eles possam ter sabedoria, paciência e criatividade para lidar com eles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem subir. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei.
Ao longo da história, a humanidade foi marcada por muitos discursos, alguns de amor, outros de ódio, alguns de paz, outros de guerra. Mas após séculos e séculos, ainda estamos insatisfeitos. Ainda queremos algo que mude nossa vida de verdade. Uma voz que falou há milhares de anos atrás, de um rei que habitou entre nós, ainda ecoa até hoje, trazendo em seu discurso muito mais que ideias e pensamentos. Ainda hoje, o rei vive. Ainda hoje, o rei fala. Ainda hoje, o rei transforma. Boa noite. Tudo bom com vocês? Muito bom estar novamente com vocês aqui. Para quem nos visita, seja bem-vindo, né? Lá no Estaleiro a gente fala que aqui é o seu lugar, né? Então você está no lugar certo, lugar que Deus reservou essa noite para você estar cultuando a Ele junto conosco. Fique bem à vontade, que esse lugar nada mais é do que uma reunião de pessoas que têm um único interesse, que é louvar e honrar a Deus, porque foi para isso que nós fomos feitos. A Bíblia diz isso, que nós fomos feitos para a honra e glória dEle, e nada mais é do que fazer aquilo que realmente a gente foi feito, né? Então a gente tem estudado aí, vocês têm acompanhado, e para quem está visitando hoje, nunca veio, a gente está estudando aí o Sermão do Monte, se encontra lá em Mateus 5, e esse Sermão do Monte acontece logo no início do próprio ministério de Jesus, que logo após ele passar 40 dias em jejum e oração, ele foi tentado por Satanás, e ali iniciou o seu ministério. Ele começou a caminhar lá pela Galileia e começou a realmente a falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus está chegando, que o reino de Deus já está ali, né? E várias pessoas começaram a segui-lo, e a multidão começou a seguir, e o Senhor começou e chegou num certo lugar, já que tinha uma multidão querendo aprender mais, ele parou e começou a ensinar o sermão. E ele começou a ensinar como que deve ser, ou como que deveria ser a conduta dos filhos de Deus. A conduta verdadeira de um seguidor de Cristo. O que o Senhor esperava, né? O que o Senhor esperava dos seus discípulos, né? E no seu discurso a gente entende que existe uma mensagem central, eu tenho falado aqui repetidas vezes, e a mensagem é: não sejam iguais a eles, né? Eles quem, né? Os religiosos, representados pelos escribas, e religiosos, aqueles que vivem a vida sem considerar que existe um Deus ou que existe vários deuses, né? A proposta é que os discípulos de Jesus deveriam ser diferentes destes dois grupos, nem sendo igual aos religiosos e também não sendo igual aos religiosos, né? Trazendo para o tempo de hoje, a gente não deve ser igual a uma igreja nominal, que simplesmente só prega e só está focado no exterior. Também a gente não deve viver uma vida ao estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então realmente a gente tem que andar exatamente numa linha diferente, né? E o Senhor começa a discorrer em vários pontos sobre isso, e nós chegamos a um tema realmente bem falado, né? É uma oração que realmente é repetida em muitos lugares, mesmo que você de repente nunca tenha entrado em uma igreja, mas você conhece a oração do Pai Nosso. E a gente começou a falar sobre isso na última semana, né? A gente falou do versículo 9 a 11, e hoje a gente vai estar chegando até o 15, passando um pouco além daquilo que o Sermão do Monte, do que a oração fala, mas vocês vão ver o porquê disso. E falamos, em primeiro lugar, sobre quem é Deus, né? Quem é o nosso Pai, né? Quem é o Pai Nosso, né? E infelizmente, hoje em dia, principalmente nas igrejas, temos visto como essa palavra Pai Nosso, né, tem sido algo que não tem sido entendido como a gente acredita que deve ser, né? O Pai próximo, que Ele é do nosso lado, que conhece as nossas dores, que sente as nossas dores, que sabe detalhes sobre você, um simples cabelinho que cai de sua cabeça, Ele já sabe. Ao mesmo tempo,
Ele é o Senhor dos céus, santificado seja o seu nome, Ele está além, Ele é soberano, Ele é poderoso. Então, a oração que chega ao Pai, a nossa postura que tem que chegar até o Pai, tem que estar junto essas duas partes. A parte que nós entendemos que Ele é próximo, é nosso Pai, juntinho, mas também entendendo que Ele é Senhor, Ele é soberano, que Ele julga e que voltará e que julgará aqueles que realmente não seguiram conforme a sua ordenança. Então, ao mesmo tempo próximo, ao mesmo tempo além. Falamos também sobre o reino. Eu falei aqui também que quando ele começou a falar sobre isso, ele começou a dizer que o reino de Deus já chegou, né? E isso chegou quando ele realmente botou os pezinhos aqui. O reino de Deus já está entre nós quando Jesus veio. Porém, essa mensagem já foi falada antes com João, né? João já havia falado assim, arrependei-vos, né? E essa mensagem central é arrependei-vos do mau caminho, porque o reino dos céus está próximo, e estava muito próximo com a vinda de Jesus. Porém, também a gente falou sobre o já e ainda não, né? Um termo técnico que a gente fala que a gente já tem acesso a todas as maravilhas do reino, porém ainda estamos debaixo de toda a luta, dor e pecado que a carne e o mundo à nossa volta continua oprimindo a gente, continua derramando sobre a gente de dificuldades, lutas, choros, prantos, mas a gente já tem a presença do Espírito Santo em nós, a gente já tem o Salvador, a gente já experimenta da graça, a gente já experimenta da paz que excede todo o entendimento. Então a gente falou exatamente sobre essa parte da oração que a gente tem que exaltar a Deus, né? Quem Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é soberano. A gente pede que o reino de Deus se estabeleça e mais à frente a gente começa a falar sobre alguns pontos que diz mais próximo da gente, mas ao mesmo tempo seria a atitude nossa perante ao reino de Deus. A gente falou sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Eu pude falar que realmente o pão ele vai além do trigo, né? A gente não é só o pão material. Eu também falei que ele vai além de toda a subsistência nossa, casa, comida, roupa, a saúde. Isso também é, mas falamos que principalmente, mesmo a gente tendo casa, roupa, saúde, abundância de comida, a gente tem um vazio absurdo dentro de nós. E é isso que a gente entende que o Senhor está falando, né? Que o Senhor veio, que o pão da vida veio não só para saciar todas essas necessidades humanas, mas principalmente aquele vazio dentro de você que coisa alguma tem a capacidade de saciar. Jesus está pedindo a plenitude do reino de Deus, a fartura de tudo, a abundância de tudo para todos, a saciedade plena. Então, quando a gente fala de pão, tem muito mais a ver não só com a nossa situação física, mas também nossa situação emocional e principalmente nossa saciedade espiritual. E aí nós vamos chegando aí agora à frente. Eu queria que vocês abrissem comigo, a gente vai estar lendo novamente a oração do Pai Nosso, só que hoje a gente vai até o versículo 15. Está aí? Vamos lá. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Oremos. Deus Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque o Senhor escolheu a cada um que está aqui essa noite para ouvir essa palavra que foi lida. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas a revelar para nós, Pai. Agora eu peço em nome de Jesus, Deus, que o seu Espírito possa estar fluindo neste lugar, Deus. Tudo aquilo que venha de mim possa cair por terra. Também eu peço para aqueles que estão ouvindo, Deus, que o Senhor possa estar falando a necessidade única de cada um aqui, Deus. O seu Espírito conhece a cada um, Deus, e eu sei que o Senhor tem um interesse especial de continuar aquela obra que já foi iniciada na vida de cada um aqui, Pai. Eu peço em nome de Jesus que a sua vontade, que o seu querer, Deus, que a sua glória seja revelada neste lugar, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Falamos agora, seguindo aí, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
C.S. Lewis fala o seguinte: na sociedade moderna é vista com muito bons olhos, porém, quando estamos em uma situação real de perdão, a nossa situação já não é mais a mesma. Ou seja, o perdão na conversa de uma rodinha, né, entre amigos intelectuais, é muito legal. A gente hoje está na moda, né, falar sobre altruísmo, coach e outras coisas mais aí. Falamos bastante sobre a inteligência emocional. Porém, quando a gente realmente passa numa situação que a gente precisa colocar em prática o perdão, essa conversa já começa a mudar um pouco. Você já começa a mudar o tom daquilo que realmente você entendia ou esperava que era perdoar. Então, o perdoar já começa a ser um peso. O perdoar, como nós já falamos em outros tempos aqui, quando alguém machuca a gente, quando alguém fala mal da gente, quando alguém começa a pisar em nosso calo, né? Quando as pessoas que a gente mais ama, né? Isso acontece de montão. A pessoa que a gente mais coloca expectativa, que a gente entrega todo o nosso ser, nos trai, aí o perdão começa a ser algo que não é legal. Não é um negócio fácil de se falar, de se trabalhar. E muito menos de você dar a alguém. Quando realmente tudo aquilo que você esperava, você vê que é uma mentira. Você vê que realmente as pessoas não ligam para você. As pessoas que você mais esperava, que deveria estar cuidando de você, de repente é a pessoa que mais não tem feito isso. E marcas e cicatrizes estão ali, e a dor vem, a depressão vem, e a gente vê que não é simples essa palavra perdão. É muito legal falar aqui, numa rodinha, estando bem, conversando com os amigos, mas quando a gente passa numa situação específica, que a gente precisa ter o perdão, ou doar o perdão, a gente realmente vê que não é tão fácil assim. E aí começa a colocar em xeque tudo isso que a gente aprende na cultura atual nossa, todas as nossas técnicas de controle emocional, toda a nossa capacidade de exercício físico que a gente pode fazer, todas as manipulações de remédio, de hormônios, não são suficientes para a gente lidar com esse tipo de situação ou frustração que realmente arrebata a gente e derruba a gente por todos os lados. E as pessoas olham para a gente, como assim? Você pode estar tão mal, você tem tudo, né? Você tem dinheiro, você tem casa, você tem filhos, você tem esposa, você tem tudo e mesmo assim você está em depressão. Por quê? Porque as pessoas começam a julgar, você está de bobeira, isso não é frescura. É simplesmente, muitas das vezes, essa incapacidade que a gente tem de perdoar. Deixar ir. E é difícil, meus irmãos. E a Bíblia deixa muito claro para isso, que isso é, para nós, para mim e para você, é impossível. É uma obra pura e simples do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente não tem condições nenhuma de perdoar ninguém. Verdadeiramente perdoar, a gente não tem condições. É uma obra única e pura do Espírito Santo em nós. Então, o perdão, não faz sentido falar sobre perdão se realmente você não conhece e não tem o Espírito Santo de Deus atuando em você. Falar sobre perdão para quem não tem a graça de Deus já sendo real em sua vida, ou conhecer a Deus sobre a sua vida, é só mais um peso. É só mais uma carga. É só mais você pegar uma pessoa que já está em depressão e botar em cima dela. Você tem que perdoar. É isso que a gente faz. Quando a pessoa realmente não tem o Espírito Santo de Deus que vai capacitar a fazer esse ato ou liberar esse ato. É mais um peso que a gente faz. A gente vê isso acontecendo em nosso meio, né? E muitas das vezes dentro da própria igreja, a gente não sabe nem a situação que a pessoa está vivendo, a gente começa a julgar e apertar e forçar. Mas o perdão não vai fluir se você realmente não tiver um encontro verdadeiro com o Pai. Amém? Então esse é o conceito do perdão. Eu quero também estar desmistificando aqui o seguinte: não é uma condição, e sim uma consequência, né? Então esse texto é muito, muito falado, porque ele diz que a gente tem que perdoar como nós perdoamos a nossos ofensores, não é isso? Mas o texto não diz nos perdoar porque nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é isso? O texto não fala isso. Deus fala que nós devemos perdoar como nós já fazemos. Então, ou seja, não é uma condição. Deus me perdoa porque eu perdoo alguém. Mesmo por isso que eu li os versos 13, né?
o anterior falando que ele aprofunda um pouco mais ainda assim, ó, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mas como assim? Então, não existe como Deus me perdoar se eu não perdoar ao meu irmão. É exatamente ao contrário. Quem realmente tem um encontro com o Pai, quem realmente conhece o reino, quem realmente já teve o pão, tem condições de perdoar. É uma consequência de todo o seu relacionamento anterior com o Senhor. Não é uma condicionante. E aqui também a gente não está falando sobre a expiação, né? Ou seja, a única forma de perdoar pecado em todos os tempos, antes, durante e após Cristo, é somente em Cristo Jesus. Tá? O pecado, com as simbologias lá, com os animais que a gente fazia, todas as coisas, botava para Deus, para a expiação do pecado, ele só tinha sentido porque ele era um tipo de Cristo, ele apontava para a cruz de Cristo, era a revelação que tinha sido, que eles tinham acesso até aquele instante, mas só era válido o sacrifício do Cordeiro, porque um dia, num tempo específico, no nosso Cronos, teria Jesus Cristo, o Cordeiro único santo, que morreu por nós, por mim e por você. Não tem sentido a gente falar, de forma alguma, de perdoar o próximo, sem ter o advento histórico de Cristo, porque a única forma perfeita que chega alguma coisa até o Pai, qualquer sacrifício, qualquer louvor que a gente cantou aqui na frente, só faz sentido, só chega com cheiro suave ao Pai, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, e veio e se entregou por nós. Quando nós falamos aqui, a gente lembra muito claro daquele texto que está lá em Mateus 18 e 23, que o rei, chamando o seu servo, que devia milhares e milhares de dólares para ele, e o servo chegou para ele: Senhor, eu não tenho dinheiro, não tenho como te pagar. E o rei foi e falou: beleza, eu vou perdoar a sua dívida. Passou um tempinho, ele saiu, o seu conservo chegou para ele: meu senhor, eu te devo alguns reais, pequenininho, pouca coisa, não tenho como te pagar, sou muito pobre. E o servo do Senhor pegou pelo pescoço dele, jogou na prisão: enquanto você não pagar o meu dinheiro, eu não vou te tirar da prisão. Essa é uma relação do reino. Aqui foi mais uma vez o Senhor Jesus explicando aos discípulos como que é o reino dos céus. Mais uma vez, não é condicionante à expiação, é condicionante a que você realmente reconhece que você tem uma dívida absurda, gigantesca, e que foi perdoada por um rei justo. Porém, quando alguém do meu lado, o meu próximo, comete ou tem alguma dívida para comigo, eu não tenho condições de perdoar. A gente só faz isso por duas razões. Uma, porque a gente não conhece o rei. E duas, porque a gente não conhece o tamanho da dívida que a gente tem com o rei. A gente vai para cá, vai para lá, mas não tem como falar sobre o Sermão do Monte sem falar quem Deus é e quem nós somos, o tamanho da dívida que nós temos com Deus. Só faz sentido eu perdoar alguém uma dívida de centavos ou de reais se realmente eu entender que eu fui perdoado numa dívida de milhões e milhões e milhões. Que é uma dívida que só pode ser possível pelo sangue de Cristo na cruz. Se a gente entende verdadeiramente isso, seria uma compulsão nossa via perdoar o nosso próximo. Se a gente entendesse de quem é o nosso rei, a gente teria essa compulsão em perdoar o nosso próximo, porque você sabe qual o tamanho da dívida sua que foi perdoada por o único que teria condições de julgar. Ele não julgou, ele morreu por mim e por você. Outro tema muito legal sobre isso aí é que eu vejo sobre relacionamento. O Senhor Jesus estava simplesmente preocupado com a relação entre Ele como Pai e nós como filhos, né? A ideia da vida do reino é uma ideia de igualdade. Ele pegou escravos e inimigos, que éramos nós, e transformou em amigos, em irmãos, em filhos.
A gente lembra daquele jovem rico, aquele jovem que pediu ao pai a herança, o jovem pródigo que pegou e largou todas as coisas e saiu ao mundo. E quando voltou, o pai chegou e deu logo um anel para ele, independente do que ele tinha feito, mas só para ele ter voltado para o lar, o pai fez uma grande festa e teve uma vida de harmonia e celebrou aquele filho que estava morto. Também é muito interessante saber que quando a gente entende a questão do relacionamento do reino, a gente entende que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas, porém, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o Tiago também, em 5,16, fala assim, ó, se confessarmos uns aos outros, que devemos confessar uns aos outros para sermos curados. Então, ou seja, o perdão é uma ferramenta natural do reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra, ele só é pleno quando realmente nós, como irmãos, vivemos essa realidade pura e simples de arrependimento, de confissão de pecado aos pais. E esse arrependimento leva para a gente uma liberdade tão grande que a gente começa a perdoar e confessar uns aos outros nossos pecados. E verdadeiramente a unção do Senhor e a graça e a glória do Senhor é manifesta em nosso meio. Quando você pega para estudar todos os avivamentos que tivemos na história, sempre está ligado a arrependimento e a confissão de pecados e a perdão. Não tem como a gente falar sobre avivamento sem falar de pecado, sem falar de arrependimento e sem falar de confissão. Tem muito pouco a ver com música, apesar de eu adorar música. Tem muito pouco a ver com eventos, apesar de eu adorar eventos também, gosto muito. Mas tem muito mais a ver com o ajoelhar e respeitar e o aceitar. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre perdoar nossas dívidas, está ligado principalmente como é que deve ser o nosso caminhar, o nosso andar com nossos irmãos. E por que não essas dívidas serem dívidas financeiras? E por que não essa palavra também não chegar no seu emprego? Como você é como chefe, supervisor, como você é como empresário? Por que não isso chegar também no seu relacionamento com seus irmãos? Você é desprendido, você realmente tem condições de entender que as suas finanças também faz parte da vida do reino? A gente entende isso? Será que não é isso também que o Senhor fala aqui, que essas dívidas não sejam somente ligadas a algum pecado, perdão que a gente tem que dar, mas de repente isso também tem algum viés na parte financeira? Vamos lá. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma coisa muito legal aí, que a gente não gosta muito, mas está escrito aí, a gente tem que falar. Está implícito que seremos tentados. Vai acontecer. A gente vai ser tentado todo o tempo. Por nós mesmos, pela nossa concupiscência, palavra tão difícil, né? Pelos nossos desejos, pelo mundo, né? De todas as formas que a gente passa, né? A gente sempre fala ali daquela placa chegando na ponte, uma propaganda de cimento, tem uma mulher nua, né? Então, eu não sei qual a relação entre o cimento e mulher nua, mas tem lá na placa. Esse é o nosso mundo que a gente vive. A gente está todo o tempo envolvido de situações que vai levar você a pecar, que vai levar você a ter situações que te guiam a fazer algo errado. E a gente tem que ficar ligado para isso, que vamos ser assim. Mas, porém, em Tiago 1:2 fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações ou tentações. Estas provações servirão para moldar o nosso viver no reino. Entendemos também a nossa fraqueza diante destas lutas. Ou seja, ao mesmo tempo, vamos ser tentados, e ao mesmo tempo a Bíblia fala que é bom que a gente passe por isso também. Então, ou seja, o ponto aqui não é tirar a tentação, né? O ponto aqui é como que o Senhor vai nos ajudar a andar diante deste mundo de uma maneira única, igual Ele fez aqui quando passou aqui. Entendeu? É uma forma única, específica da gente demonstrar para as pessoas que estão à nossa volta que a nossa vida, que a nossa razão de viver vai além de todas as tentações que o mundo, que estão à
à nossa volta e estão nos sufocando. A gente tem um viver além, e muito mais importante do que isso impacta as pessoas de maneira única, quando realmente elas veem a gente passando pelas mesmas lutas, dificuldades, dormindo tarde, acordando cedo e tendo um viver diferente da grande maioria das pessoas. A tentação é uma oportunidade maravilhosa da gente demonstrar a glória de Deus nas nossas vidas. A gente vê aí histórias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi confrontado a orar diante de uma estátua, eles permaneceram fiéis até o final. E interessante, quando a gente passa por uma luta como essa, todas as pessoas não exaltam Sadraque, Mesaque e Abednego, mas exaltam ao Senhor de Sadraque, Mesaque e Abednego. A tentação é uma oportunidade maravilhosa que eu e você temos de revelar a glória de Deus sobre nossas vidas, que realmente nós temos o pão que excede todo o entendimento, nós temos o shalom, nós já temos o contentamento, que nós não precisamos realmente de nada desse mundo, nós somos desprendidos tanto do dinheiro, quanto da fortuna, quanto também da doença, qualquer coisa que venha sobre nós, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, e essa verdade tem que ser um mantra para a gente todas as manhãs acordar, que tudo que possa acontecer, de bom ou ruim, durante o dia, não há de se comparar com a glória de Cristo, que há de ser revelada na eternidade. Essa é a promessa que o Senhor nos deu. Outra questão que eu queria falar aqui é nos livres do maligno, né? Quando fala nos livres do mal, tem versões que falam no livre do maligno. E muitas pessoas focam especificamente que nesse texto fala somente sobre livre de Satanás, né? Livre do diabo, né? E realmente é importante isso. Hoje a gente vive na igreja, sempre como sempre, o pêndulo, né? Ou você está dentro de uma igreja que realmente parece que idolatra o diabo, né? Que adora o diabo, só fala do diabo, tudo é o diabo, coisa que eu faço, que o meu sentimento está fazendo, mas é o diabo, é o diabo. E, por outro lado, tem outras igrejas que fingem que o diabo não existe, né? Então, realmente, não é por aí. A Bíblia fala exatamente que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ele está sufocando famílias, ele tem feito obras terríveis em nosso meio, isso é claro, se a gente olhar a nossa volta. Então é extremamente importante a gente orar diariamente, pedir ao Senhor que realmente nos livre de todo mal, de toda intenção, de toda seta que o inimigo vem lançar sobre nossa família, sobre nossa vida, sobre nós mesmos. E isso é muito, muito importante. Porém, eu queria falar do mal que, para mim, é um dos piores maus que existe, que eu acho que é o cerne do livre do mal, é livre de nós mesmos, livre de mim. Eu não tenho como não ler esse pedaço e não lembrar do apóstolo Paulo em Romanos 7, que ele fala que o bem que eu quero fazer, este não faço, o mal que eu não quero fazer, este faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem me livrará de mim mesmo? Porque realmente a minha vontade, tento fazer o bem, mas é o mal que prevalece na minha história, na minha vida. Naturalmente eu tendo ao mal. Outra questão muito importante aqui, a gente entender, é que quando a gente teve o advento da queda, e muitas pessoas realmente não entendem isso, principalmente no contexto moderno que a gente vive, que diz que o homem é bom, né? Hoje, o contexto moderno, se você está aí fora e fala que o homem é mau, você é quase atacado, apedrejado. Mas a Bíblia fala totalmente ao contrário. A Bíblia fala que a gente é mau. Desde na hora que a serpente lá enganou a Eva e Adão, teve aquele advento histórico ali, que teve a queda, o veneno da serpente continua andando aqui, ó, na minha veia, na sua veia diariamente. A gente não é bom, a gente naturalmente a gente não busca o bom. Por quê? Porque a Bíblia fala isso, que naturalmente a gente tende ao mal, e não naturalmente a gente tende ao bem. Eu já falei aqui que fala que todos nós pecamos, erramos, e a Bíblia fala que muitas das vezes pode ser até que a mãe esqueça o seu filhinho. A gente vê isso na Globo, em outros lugares, o tempo todo, filho sendo jogado em lixeiras, e todo o tempo mostrando como a gente é mal. E quando a gente tem filho, né, pequenininho, principalmente, a gente vê como naturalmente a gente é mal. Não bota o dedo aí, bota. Não sobe. Então, realmente, a gente é mal. Isso é fundamental a gente entender, porque se a gente não sabe quem nós somos, realmente a gente não vai ter as ações corretas que a gente deve ter.
O grande ponto aqui é, Senhor, erradica esse mal que há em mim. Livra-nos do mal, livra de mim mesmo. Faz uma transfusão de sangue, tira todo esse veneno que está dentro de mim diariamente, porque diariamente eu tendo mal, diariamente eu tendo mal. Isso eu fico louco, porque às vezes eu acordo assim, eu vou fazer bem, e não tem como, cara. Ontem eu fui levar a Micaela ao médico, em 2 segundos eu fiquei irritado com o atendimento que a gente tem no hospital que a gente tem aqui, não vou falar o nome para não pegar mal mais ainda, mas assim, eu estava bem, estava tranquilo, a menina falou um negocinho comigo, irritei na hora, assim, absurda. Micaela, vai comprar um suco para mim, por favor? Aí eu fui comprar o suco, graças a Deus pela Micaela na minha vida. Então eu saí para comprar um suco, mas realmente a gente é assim, cara, naturalmente tende ao mal, isso está tão natural dentro de mim, isso tem que ser uma oração diária, todos os dias. Senhor, livra de mim mesmo, livra de mim mesmo. O Senhor falou isso, Senhor, afasta de mim este cálice, mas faça a sua vontade. Senhor, afasta de mim este eu egoísta, orgulhoso, soberbo, todos os dias, todos os dias. Essa é a oração do Pai Nosso. Tira de nós mesmos. E aí a gente tenta fazer um caminho até, no caso, o Pai Nosso agora, né? Eu vou tentar fazer uma volta, a partir do finalzinho, voltando para o começo, que diz assim, ó, quando Deus arranca de nós a nossa maldade, olharemos ao próximo como irmão. Naturalmente, quando eu não tenho mais essa maldade, que é natural, minha e sua, a gente já começa a não olhar o nosso irmão e subjugá-lo. Ah, você errou comigo, e fica pisando, usando essa oportunidade, ao invés de você liberá-lo e liberar a você mesmo, você continua ali com a dívida sobre eles e colocando esse jugo sobre ele. Quando a gente realmente entende que esse mal é arrancado, que o Senhor já livrou a gente da gente mesmo, a gente naturalmente começa a exercer o perdão, liberando o nosso irmão de toda a parte tirana que eu coloquei sobre ele, porque ele um dia, num período específico, errou comigo. E se nós perdoaremos uns aos outros, pois somos semelhantes a Cristo, que nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Por isso que a gente perdoa o nosso próximo, porque a gente já foi amado, já foi aceito por Cristo, mesmo sendo totalmente errante. O pão que desceu do céu já nos saciou e não há escassez nem falta de contentamento. O pão dos céus será anunciado e o de trigo distribuído. Está nas nossas mãos também, não só receber o pão dos céus, mas anunciar esse pão e também distribuir o pão de trigo para muitos que aí estão aí fora sem o trigo. Seremos, como já falou aqui, né? Felipe está aí, que me passou essa frase, seremos como mendigo falando e mostrando para outro mendigo onde encontrou o pão, né? Isso realmente tem que ser uma característica nossa. Recebi o pão, estou saciado completamente, aí eu saio na rua e começo a anunciar para outro mendigo, aí, achei o pão, esse pão não falta, esse pão continua aparecendo e me saciando diariamente. Fazendo isso, estaremos estabelecendo o reino de Deus. O reino de Deus será estabelecido aqui quando realmente nós amarmos uns aos outros. A palavra de Deus fala o seguinte: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. A única forma de nós revelarmos que Deus habita e habita em nós é amando um ao outro como a nós mesmos. Então, quando realmente nós exercitarmos isso, amando, distribuindo o pão e perdoando, andando a segunda milha com nossos irmãos, esse reino será revelado para todas as pessoas que nós estamos convivendo, no nosso trabalho, na rua, em todo lugar que a gente possa estar. As pessoas verão o reino de Deus e o nome de Cristo será santificado, o nome do Senhor será glorificado. Aí então a gente pode falar, Pai Nosso, porque aí nós somos filhos de Deus, não mais bodes, seremos ovelhas. Aí sim, depois que a gente fez esse caminho, desde aquela hora que a gente teve essa redenção, até chegar ao Pai Nosso. Porque o sentido da oração está ligado totalmente
na redenção de Cristo, na salvação em Cristo Jesus. Porque senão seremos igual aos religiosos que orarão para aparecer, para orgulho, ou seremos como os irreligiosos que vão ficar repetindo, tagarelando, pelo muito repetir, achando que algo vai acontecer, mas não faz sentido porque não tem relacionamento nenhum com o Pai. Prática. Em primeiro lugar, a gente já viu, não tem como falar de Sermão do Monte, não tem como falar de oração do Pai Nosso, não tem como falar sobre Bíblia sem ter um encontro com Cristo. A prática é, se você não teve ainda um encontro com o Senhor, abre o seu coração para Ele, entrega o seu coração para Ele, vasculhe, faça como salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, vê se realmente tem algo em mim que precisa ser retirado, lava-me com ensopo, né, para que eu me torne alvo como a neve. Esse tem que ser uma oração nossa, principalmente se você ainda não teve um encontro com o nosso Senhor. E a outra que a gente tem falado bastante também é a disciplina espiritual. Tem várias disciplinas, né? O próximo tema que a gente vai falar é sobre jejum. E hoje a gente está falando sobre a oração, tá? A disciplina é fundamental. Sei que é uma palavra totalmente fora de moda, sei que é uma palavra que ninguém gosta, foi uma palavra muito mal utilizada, mas a disciplina é fundamental para tudo o que a gente faz, principalmente na área espiritual. Se a gente realmente, a oração não fizer parte do nosso dia a dia, volta ao ponto anterior, nova vida em Cristo. Porque tem que fazer. Por quê? Porque a gente gosta de estar junto do Pai. Porque a gente gosta de estar junto daqueles que nós amamos. Porque a gente tem prazer de estar junto com aquele que nós amamos. E orar é isso. Orar é você reservar um tempinho para estar junto com o Pai e realmente abrir seu coração e continuar aquele relacionamento que você tem durante todo o seu dia. E no final do dia você está ali entregando, ou pela manhã cedo está ali pedindo para Ele te conduzir, na hora que você vai se vestir, na hora que você vai comprar uma roupa, na hora que você vai estar com a sua esposa, com seus filhos, em todo tempo você orando e pedindo ao Senhor para te capacitar, para livrar de nós mesmos, para fazer todas as coisas acontecer. Isso é a oração do Pai Nosso, tão pequena, tão grande. Tão pequena porque só Deus tem uma capacidade sintética de pegar toda a nossa história, tudo aquilo que a gente precisa, toda a sua revelação e colocar em pequenas frases. Mas, como diz em Coríntios, poder de Deus para salvar aqueles que creem. Amém? Vamos orar? Tem uma frase no final, antes de a gente orar, eu queria ler, eu falei um pouco sobre ela, pode passar, acho que está ali. Tá, do John Stott. Ela faz um resumo muito forte sobre tudo isso que a gente aprendeu nessas últimas 2 semanas. Portanto, quando nos aproximamos de Deus para orar, não o fazemos hipocritamente como os atores de teatro, que buscam o aplauso dos homens, nem mecanicamente como os pagãos, cujo pensamento não acompanha os seus balbúcios. Devemos fazê-lo de forma racional, humilde e confiante, como criancinhas diante de seu Pai. Amém? Oremos. Deus Pai, muito obrigado por estarmos aqui essa noite. Muito obrigado pela sua palavra que é viva, Deus, que ela penetra em nossa alma de maneira tão aguda, Deus, tão única, Pai. Eu sei que o Senhor tem falado em nosso meio, o Senhor tem falado neste lugar. Eu quero pedir por cada um que aqui está, Deus. O Senhor conhece cada um deles, Deus. Quero pedir que essa palavra, Deus, encontre morada na vidinha deles, Deus, que realmente possa estar dando fruto. Esse fruto, Deus, possa estar cada vez maior e outros frutos vindo, Deus. Que eles realmente possam entender, Deus, que existe um pão, Deus, um pão do céu, que foi revelado quando o Senhor veio aqui à terra, Deus, que sacia toda a nossa necessidade, que nós não precisamos de coisas, nós só precisamos de Ti para realmente termos uma vida completa e plena, Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Temos domingo após domingo, separado esse final de culto, após a mensagem, temos convidado a igreja a participar com alegria de um momento que para nós é algo que o Senhor nos ensinou. Um momento que tem sido tão banalizado em alguns lugares, talvez não haja entendimento claro, e até mesmo pode ser que algumas pessoas aqui que entraram hoje não tenham entendido, não estejam entendendo porque a gente separa um momento do culto, onde além de cantarmos, além de orarmos, além de ouvirmos a palavra de Deus, nós convidamos a igreja a participar do momento de entrega de sua vida e de ofertas. Parece um ritual que ficou lá no passado, no Velho Testamento, mas é com muito temor que a gente separa esse tempo para assim fazer. Nada do que é feito e nada do que é entregue aqui é feito de forma banal ou de forma irresponsável. No Novo Testamento, que parece que para muitas pessoas isso não foi falado no Novo Testamento, sobre a entrega de ofertas, ou sobre a entrega de dízimos, coisas que falou-se muito lá no Velho Testamento, mas nós temos realmente algo assim que sobrepôs a entrega simplesmente do dízimo. Semana passada a gente leu acho que um versículo aqui, e a gente queria ler mais uma vez com vocês essa passagem. Eu peguei exatamente a carta de Paulo aos Coríntios, falando da forma generosa, piedosa, mas acima de tudo da alegria daqueles irmãos em participarem, entregando muito mais do que 10% ou de parte do que recebiam, mas entregando muito mais, entregando tudo, entregando vidas e se doando, e vendo sacrifício, entendendo que o sacrifício maior por Jesus e de que a sua obra precisava ser continuada, trazendo para esse nosso novo tempo, para esse tempo de hoje, 21 de julho de 2019. O que a igreja faz quando a igreja recebe ofertas? A igreja exatamente reverte, aplica no engrandecimento, na propagação da sua palavra, e administrado de forma muito séria. E parece tão estranho, onde tantas coisas que não são sérias estão sendo praticadas em igrejas. Mas a gente queria fazer esse convite a você que é membro dessa igreja, a que você entenda que o que nós fazemos não é para pastor, não é para presbíteros, não é para uma diretoria de igreja, não é para nada, é para nenhum homem aqui. Nós entendemos que a gente precisa dar continuidade, porque um dia o Senhor nos ordenou que fizéssemos assim. Isso é muito sério. Agora, que haja alegria no seu coração em entregar para o Senhor e confiar que Ele é que vai administrar, embora Ele use homens, no caso aqui na igreja, para que faça dessa forma. Esse é o nosso desafio. E aí a gente termina lendo Coríntios assim. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Você pode ficar em pé? Nós vamos louvar ao Senhor.
Sigamos confiantes de que essa igreja, ela não pertence a nenhum homem aqui. Essa igreja é do Senhor. E é assim que nós seguimos. Louvemos a Ele. Maior amor
obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, por esse momento onde nós podemos ouvir a Tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a orar dessa forma. Pai, que a nossa vida, Pai, seja uma vida de obediência, e que façamos a Tua vontade, vivamos, Senhor Deus, o que o Senhor nos ensinou. Meu Deus, te agradeço por esse momento, onde há um entendimento, onde o Senhor coloca em nosso coração a alegria de poder participar do culto, entregando parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Pedimos ao Senhor para que o Senhor continue administrando, o Senhor continue nos orientando, nos dando, Senhor Deus, sempre, sempre, acima de tudo, o cuidado de viver sobre a sua ética. Ó Pai, que essa igreja seja uma igreja aprovada pelo Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que puderam estar aqui hoje, participar conosco aqui, estar junto conosco. Muito obrigado, Deus, pela nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pode sentar. Estamos quase terminando, mas é importante a gente dar alguns recados de lembrança a você que está aqui hoje. Nós temos um programa na igreja chamado Ponto de Partida. E você que gostaria de participar desse programa, aprender um pouco mais da palavra, estudar um pouco mais conosco, com a liderança da igreja, sobre aquilo que o Senhor deixou para nós, através das Escrituras, através da Bíblia, nós convidamos a você a dar o seu nome na mesa de conexão, e assim a gente te contacta e a gente marca um tempo aqui para que a gente estude junto essa palavra. Já tivemos uma turma esse ano e a gente quer fazer uma nova turma, estamos aguardando esse tempo para que a gente, em breve, a gente tenha uma nova turma de estudo da palavra do Senhor com ponto de partida. Queremos te encorajar também, além disso, você que é membro da igreja, você que tem vindo aqui já há algum tempo, você que está aqui hoje, a que você participe dos nossos pequenos grupos. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Temos como material de apoio o livro Gálatas para você, do pastor Tim Keller. Tem sido um tempo assim muito agradável de comunhão num pequeno grupo, na pequena igreja, como a gente chama, reunida em algumas casas. Nós nos reunimos às terças, às quartas para os teens, para os adolescentes, quintas e sextas nós temos pequenos grupos. Então, se você não faz parte ainda, acho que você está perdendo o privilégio de poder estar junto com a gente em algum local da cidade, dessa comunidade cristã aqui, estudando a palavra de Deus. Eu quero te encorajar, a igreja quer te encorajar, te desafiar a você pegar o seu um dia da semana, além do domingo, né? O domingo está sendo muito pouco, para que você, junto com pequena parte da igreja, você estude a palavra do Senhor. Dê o seu nome ali fora, para que a gente também te insira num pequeno grupo da igreja. Esse é mais um convite que a gente faz. Queremos, ainda vamos lá, Ju, me ajuda a lembrar aí, porque hoje a cabeça está falhando aqui. Mas nós temos aqui um programa de igreja assim fantástico, que é a Conferência Teológica. A Conferência Teológica ela vai acontecer na primeira semana de agosto. Então, daqui a 2 semanas, nós estaremos reunidos aqui no dia 3 e 4 de agosto, sábado, começando às 9, indo até o meio-dia, depois das 14 às 17, e no domingo, de 9 às 12. Estará aqui com a gente o pastor Denis. Pastor Denis é pastor ali em Jacareí, na cidade de São Paulo, e estará com a gente estudando esses 2 dias. A Conferência Teológica é um tempo assim preciosíssimo. A igreja investe esse tempo para que a gente aprenda, estude mais. E nós vamos estar discorrendo, falando sobre o Evangelho, do plano de redenção ao longo das Escrituras. O pastor Denis está muito feliz em poder participar, estar conosco. Então, dê o seu nome na mesa de conexão. A Monique está lá fora, a Monique Rezende é a pessoa responsável por toda a organização da conferência. Lógico que muitas pessoas estarão trabalhando para que essa conferência aconteça, mas dê o seu nome na mesa de conexão e nós estaremos aqui reunidos nos dias 2 e 3 de agosto. Queremos relembrar, semana passada, eu acho que eu não deixei muito claro para você, mas o canal de comunicação da igreja, para aqueles que já são membros da igreja,
é pelo Telegram. Então, você que já é membro da igreja, então não deixe de se conectar pelo Telegram para que você receba as notícias da igreja e a gente consiga falar com você de maneira mais fácil. O WhatsApp fica para pequenos grupos, para grupos menores, e porque a gente não tem uma maneira tão simples de se comunicar com você por conta da nossa lista de distribuição, do número de pessoas que a gente consegue fazer pelo WhatsApp, talvez seja o aplicativo mais fácil e é aquele que você usa todo dia. Mas você que já é membro da igreja, está nessa fase de transição, chegando para a rede, por favor, baixe o Telegram no seu telefone, no seu smartphone, para que a gente tenha essa forma mais fácil de se conectar. Então, talvez muita gente pode ter, semana passada, ouvido e falou assim, mas eu já entrei no Telegram, não estou conseguindo, porque você ainda não faz parte do hall de membros da igreja. Tá ok? A gente queria conhecer hoje aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Né? Que você que chegou aqui hoje, está pela primeira vez aqui na rede, se você puder levantar a sua mão rapidinho, para que a gente te conheça, para que a gente chegue até você. Que legal. Alguém da igreja vai estar chegando até você e sinta-se assim muito bem, que você consiga voltar outras vezes. Isso é uma alegria, um tempo de alegria da igreja, quando a gente consegue perceber pessoas que ainda não tinham estado conosco e conseguiram chegar hoje e participar do culto conosco. E para a gente se despedir desse tempo junto aqui, a gente celebra as chegadas, a gente pede ao Senhor que o Senhor abençoe aqueles que chegam, mas a gente também pede ao Senhor e a gente, eu não sei qual é o sentimento de fato que fica em nosso coração, mas a gente precisa entregar ao Senhor aqueles que também partem. Eu quero chamar o Anderson e a Raquel aqui. São irmãos queridos que mais uma vez passam por esse desafio de saírem do país, de se prepararem, sentem que o Senhor os quer lá fora. São irmãos que se dedicaram um bom tempo como membros da igreja, foram para os Estados Unidos por um tempo não muito longo, entenderam que deveriam retornar, e agora o Anderson e a Raquel retornam. Não sei por quanto tempo que o Senhor está chamando esse casal, mas são muito queridos, são muito dedicados, servos do Senhor. Com certeza a igreja sente muita falta. No momento em que eles são extremamente agregadores, estão conosco, caminhando, em momentos até difíceis da igreja, mas o Senhor entende que eles devem seguir dessa forma. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, se o Anderson e a Raquel querem falar alguma coisa. Não? Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe essa família tão querida que nos deixa nesse tempo, e até, não sei por quanto tempo, mas, acima de tudo, que a vontade do Senhor seja feita na vida deles e que eles continuem honrando ao Senhor por onde eles passarem. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo que podemos ouvir, por tudo que podemos fazer. Mas nesse momento especial, Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a vida do Anderson e da Raquel Couto. Obrigado por esse casal tão querido, por essa família tão querida. Senhor Deus, que esteve servindo ao Senhor aqui na rede. Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor continue abençoando-os, Pai. Pedindo ao Senhor que o Senhor continue os direcionando. Meu Deus, que todos os sentimentos, tudo aquilo que vai no coração do Anderson, da Raquel, acima de tudo seja, Senhor Deus, em fazer a Tua vontade, em Te servir em primeiro lugar. Que eles, Senhor Deus, por onde passarem, onde estiverem, continuem refletindo do Teu amor. Meu Deus, que haja paz no coração do Anderson e da Raquel, para que eles, Senhor Deus, sejam úteis, para que eles sejam servos, para que por onde eles passarem, Pai, eles reflitam a Tua luz. Ó Pai, prepara tudo, assim como o Senhor tem feito na vida deles até aqui. Mas prepara a casa, prepara a cidade, prepare a comunidade onde eles estarão vivendo. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Anderson e a Raquel, Senhor Deus, tenham, Senhor Deus, sempre a preocupação
de te servir acima de todas as coisas. Ó meu Deus, eu te peço que isso seja com a rede. Às vezes momentos tão difíceis de partidas que deixam o nosso coração um pouco triste, mas pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor complete a Tua obra neste lugar. Assim como nós estamos, Senhor Deus, enviando o Anderson e a Raquel. Senhor Deus, que o Senhor nos use e continue nos capacitando e até mesmo enviando pessoas para que essa comunidade continue te servindo da maneira como o Senhor merece. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Estamos encerrados. Convidamos você, então, você que trouxe uma criança, rapidamente ir lá retirá-lo, né, na salinha, mas não vai embora. Toma um cafezinho com a gente, um cappuccino, toma uma aguinha, fica um pouquinho mais, vamos conversar. E se você, também vai outro desafio, se você tem gente aqui que você nunca conversou, se aproxime perto dela e se apresente. Que sejam muito bem-vindos aqueles que nos visitam. E tenham uma semana de paz. Valeu, pessoal.